Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 5, e nós estamos passando para o versículo 3. E nós estávamos falando no 2 sobre andar em amor, um chamamento que Paulo faz à igreja de Éfeso, que ela ande em amor, e ele dá o exemplo de Cristo, e o Cristo é o exemplo a ser seguido. Ele nos amou e se entregou por nós. Agora o interessante aqui é que tu chega em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor ele escreve a igreja de Éfeso. E aí qual o problema de Éfeso? E ela tem obra, ela tem trabalho, tem paciência, ela tem doutrina, ela desmascara os mentirosos, ela é uma igreja bem baseada doutrinariamente, teologicamente, é uma igreja perfeita praticamente, muito boa. É uma igreja que sofreu e que trabalhou muito pelo nome do Senhor e não se cansou. Então uma igreja que tu pode dizer, poxa, essa igreja está show, essa igreja que é top. A igreja tem tudo, tem trabalho, tem sofrimento, tem paciência, não cansa, tem doutrina, tem obras, tem doutrina forte, mas aí o Senhor diz, tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, abandonou o primeiro amor, e aqui Paulo está chamando para eles andarem em amor, e aí diz, lembra de onde tu caíste, da posição que tu ocupava. Então, é um chamamento de uma igreja que Paulo faz para que essa igreja ande em amor. E passam-se da carta de Paulo até a carta de Apocalipse, passam mais ou menos uns 30 anos. Sabe, um pouquinho mais, pouca coisa mais. E a igreja firme, estabelecida em doutrina, uma igreja que trabalhou muito pelo nome do Senhor, não se cansou, mas uma igreja que fez as coisas sem amor, que deixou o amor. Então as coisas muitas vezes, quem sabe, sejam feitas mecanicamente. São feitas, mas falta o essencial. Falta o amor a Cristo. E aqui Paulo dá a direção à igreja para que a igreja ande em amor como Cristo também nos amou. E essa é uma oferta de Cristo, se entregar por nós. E aí o amor, ele requer entrega. E isso são coisas importantes, são coisas básicas da nossa vida cristã. E agora Paulo passa novamente para o versículo 3, para coisas que têm que ser tiradas. E aqui Paulo nem fala em ser tirado do nosso meio. São coisas que não podem nem se nomear no nosso meio, nem ter a imaginação que possam existir na vida do cristão. Ele diz assim, aqui ele está dizendo, ó, nem se nomeie entre vossas coisas. E aí ele começa com o primeiro, ele diz, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Depois ele diz, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, coisas que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Bom, depois de Paulo falar sobre o amor, ele diz, olha, essas outras coisas, olha, nem se comente. Quer dizer, não é que sejam tiradas de vós. Tem coisas que Paulo entende que são coisas da reação. São coisas que muitas vezes acontecem de momento. É momento. Então quando ele fala assim, ó, a ira é uma coisa que pode surgir de uma hora para outra, não é uma coisa premeditada. Tu te amargurar não é uma coisa que tu premeditou, é uma reação, não é uma ação. Não sei se tu está conseguindo entender. Tu agir com fúria geralmente é uma reação tua
a uma situação, tu perder a estribeira e agir com violência. Bom, aí tu diz, não, mas ele já é violento. Sim, já é violento, mas sempre essa violência vai aparecer sem controle, é uma coisa que não é premeditado. Eu vou lá e vou agir com violência e vou me irar. Não, tu te ira, quem sabe até pelo teu temperamento, tu te ira e grita pela tua maneira de ser, mas não é que tu premedite, é uma reação a uma determinada situação. Ponto. Não sei se tu me entendeu. São reações. Mesmo que tu tenha um comportamento que não pode, que tem que levar aos pés da cruz esse velho homem e pedir ajuda e se sujeitar e deixar esse velho homem crucificado na cruz, mas são reações. Muitas vezes tu está tranquilo e aí certas situações te fazem tu sair do normal e não convém mesmo assim. Paulo diz, tira do meio de ti, tu não pode reagir dessa forma. Agora, fornicação, impureza e avareza, isso aqui não são reações, aqui são ações, é diferente. Eu espero que tu esteja compreendendo o que eu estou dizendo. Aqui são ações. Fornicação não é uma reação, é uma ação. É algo premeditado, é algo feito com convicção. E essa palavra fornicação, ela vem do grego porneia, da onde veio a nossa palavra pornografia. E isso é fornicação. Aí nós vamos enquadrar. Eu já falei no estudo de Apocalipse, mas pode ser que tu não tenha acompanhado. E nunca é demais a gente situar essa palavra na nossa realidade hoje. O que é fornicação? Todo o relacionamento sexual fora dos limites de Deus, do que Deus determinou, tanto antes ou durante um relacionamento, ou antes do casamento, ou depois, que não esteja dentro dos limites de Deus, é a fornicação. E qual o limite de Deus? É um homem deixar seu pai e sua mãe, se unir a uma mulher e serem os dois uma só carne. Ponto. Esse é o limite, não tem outra linha. E são claros, não tem como dizer assim, eu não compreendi, não foi muito claro. Não, é claro, é claríssimo, é esses dois pontos, esses três pontos. É um homem deixar seu pai e sua mãe, isso aí é uma amostra da sociedade, ele se une a uma mulher e aí os dois vão formar uma carne só, não existe um triângulo, não existe outro de fora para entrar, não, são só os dois. Esse é o plano de Deus, esse é o que está estabelecido por Deus, e essas são as regras de Deus, ponto, deu. Fora isso, é fornicação. Antes do casamento é fornicação. Durante o casamento, se entrar outra pessoa, que não são mais dois, é adultério. Se não se casar, é fornicação. Se não tiverem os dois unidos no matrimônio, é fornicação. Homossexualismo, bestialidade e qualquer outro tipo que tu imaginar, fora o padrão que Deus colocou, é fornicação. E o que acontece, que é bom nós colocarmos nesse ponto aqui, é que Deus não mudou. E isso é importante. Eu estudava, eu vi um estudo do pastor John MacArthur e ele frisava muito bem essa situação. Deus não mudou. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. E nós vamos seguir e nós vamos entender isso em nome de Jesus. Pode ser que eu já tenha feito esse comentário, mas, como a gente diz, nunca é demais. Deus não mudou o seu padrão de ética. Deus não muda. O que Deus condenou no Velho Testamento, na parte moral, continua valendo no Novo Testamento. Então Deus não mudou e começou a aceitar certos tipos de comportamento
fora daquilo que Deus já tinha prescrito. Às vezes as pessoas creem que agora nós estamos na nova aliança e aí se rasga a lei. Não, nós estamos libertos da lei, da escravidão da lei, mas nós não podemos usar da nossa liberdade para libertinagem. Nós temos que, por amor, cumprir a lei moral de honestidade, de correção, de santidade, de pureza, porque Deus nos chamou à santidade. Então, a fornicação vai abranger todos esses tipos de comportamento sexual fora das linhas prescritas por Deus, que é o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir a uma mulher, e os dois só, seriam uma só carne e ponto. Fora isso, é fornicação, não temos outra palavra. E aí também entra a impureza. E a impureza, alguns textos dizem imundícia, coisas imundas, coisas que desagradam a Deus, coisas impuras, coisas que não são puras, e aí pode entrar na vida sexual como tantas outras coisas, pensamentos, desejos impuros, planejamentos, imaginações. Tem algo interessante, parece que é no livro de Provérbios, que fala eu vou tentar pegar aqui, se eu não estava planejando, mas se eu achar aqui rapidamente a gente já lê, em coisas que desagradam a Deus. Achei aqui Provérbios 6:18 diz: o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Então, são coisas que se planejam no coração, está maquinando pensamentos perversos e os pés se apressam para correr, para fazer. Então, coisas que desagradam a Deus. Tu tem um coração que está maquinando e bolando coisas perversas, coisas que são pervertidas, coisas que são distorcidas, que não são à luz da palavra de Deus. E os teus pés se apressam para fazer isso, tu tem pressa. Então são coisas desagradáveis. Aí vem entrar impureza e depois Paulo fala de avareza, que depois ele vai dizer que a avareza é idolatria. E essas coisas nem se nomeiam, quer dizer, isso aí nem se fala no meio da igreja. E muitas coisas hoje são aceitas. Algumas coisas parece que se abre. Deus aceita. Não, o que Deus não aceitou da parte moral do Velho Testamento, Deus continua o mesmo. Deus não aceita no Novo Testamento. Então, nem se nomeia essas coisas. E aí, como convém aqui a santos, a pessoas separadas. Deus nos chamou, e aí tu vai ler em 1 Tessalonicenses, Deus nos chamou para a santificação. A gente deve saber possuir o nosso vaso em santificação. Tu pega 1 Tessalonicenses no capítulo 4, verso 3, diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, saber possuir o teu vaso é santificação, e aqui é até, no caso, marido e mulher, saber proceder em santidade no matrimônio. Agora, se abster da fornicação, de tudo que está fora daquilo que Deus determinou. Então Deus nos chamou à santidade. E santos é o ágios do grego, é o separado. Então nós temos que nos separar dessas coisas. Coisas que desagradam ao Senhor. E aí depois Paulo vai falar, nem torpezas, coisas torpes são coisas obscenas. E aqui é tanto, vamos entrar em obscenidade, tanto que tu ouve, como tu vê. Muita gente, eu não vejo, mas muita gente escuta. Eu sempre comento com a minha esposa, pelo meu trabalho, vivendo em trabalho, minha vida toda, num trabalho que era na sua maioria, quase toda a totalidade eram homens, as conversas são conversas pervertidas e a gente muitas vezes escuta.
de bobo, escuta coisas que a gente não devia estar emprestando o nosso ouvido para ouvir. São coisas feias, muitas vezes são piadas, são comentários maldosos e maliciosos, e a gente empresta o nosso ouvido para ouvir coisas que não convêm. Fora isso aí, o que tu olhar, diz no Salmo 101, o salmista diz, no Salmo de Davi, diz no verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, torpezas. Então, é tanto que se olha como que se vê, como se ouve. E hoje eu digo, nós temos esse celular que é um terror, é uma porta de acesso a qualquer coisa. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Depois ele fala tolices, alguma versão falam necessidades, coisas que não têm sabedoria, coisas nécias, coisas bobas, coisas que não trazem, que não acrescentam, que não edificam. E aí fala zombarias. Então é chacota, escarnecer dos outros, dos seus defeitos, das suas falhas, zombar, ridicularizar, menosprezar. Então vai entrar muitos comportamentos, essas coisas, Paulo diz, isso aí, nem essas coisas. Esse tipo de ação é desagradável diante de Deus. Isso são coisas que não convêm. Paulo diz, o que convém a santos é santidade. Isso é o que convém ao santo, é santidade, é pureza no corpo, pureza na mente, pureza nos olhos, pureza nos ouvidos, pureza nos lábios. Agora não é uma falta a santidade, não é o santarrão, aquele que vive que tu parece que tem que dar uma paulada, manda para o céu de uma vez que esse é santo demais. Mas é buscar, é desejar, é anelar essas coisas. Existe a falsa santidade, é o falso santo, é aquele que demonstra para todo mundo uma coisa, mas na intimidade ele é outra. E nós temos que ter cuidado. Tem coisas que não convêm, e não convém a santos essas coisas. Nós temos que ter um procedimento diferente. E agora, em vez de zombaria, a gente tem que ter ações de graça. Muitas vezes acontece para que a gente possa tapar nossa incompetência, a gente levanta a incompetência dos outros. Às vezes, para tapar os nossos defeitos, nós levantamos os defeitos dos outros, mesmo a título de brincadeira. Quando a gente quer esconder as nossas falhas, nós levantamos as falhas dos outros. E aí a nossa falha parece que é menor, ou passa desapercebido. E muitas vezes a gente pode levantar até a título de brincadeira, zombaria, rindo. E a gente tenta passar desapercebido, tentando chamar a atenção para a falha dos outros. Então são coisas que não convêm. Agora, o que convém aos santos é santidade, é ação de graças, é ter um coração agradecido a Deus. Quem sabe tu não é tudo o que tu queria ser, mas tu é tudo que Deus quer que tu seja. É complicado aqui, ações de graça. Por que é complicado? Porque quando muitas vezes eu falo, poxa, se tu tem uma autoestima baixa, tu tá legal, te alegra, tu tá dentro do pacote, tu tá no lado correto, tu tá no lado de Cristo. Se o mundo te odeia, primeiro odiou a Cristo, então tu tá do lado certo. Se tu não é nada, tu tá do lado certo. Se tu é menos, tu tá do lado certo. Se tu tem um baixo conceito de ti mesmo, tu tá no lado certo. Agora é para viver de cabeça baixa, não. Te alegra. Se tu tem debilidades, te alegra. Te alegra. Se tu é menos, Deus vai te usar mais, então te alegra, é motivo de gozo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, é interessante porque muita vez a gente está dizendo assim, não tem autoestima, todo mundo vai andar como um coitado, como os pobrezinhos, é isso que tu quer? Não, eu quero que tu te glorie em Cristo, que tu está do lado correto, tu não está do lado errado.
Quem sabe essa tua debilidade te colocou no lado mais perfeito desse universo, que é o lado de Cristo. E aí tu tem que tu tem que louvar a tua debilidade, a tua fraqueza. Tu tem que agradecer a Deus, ser agradecido. Paulo escreveu aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 10, no verso 17, ele diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, é Deus, não é tu. Então te alegra. Paulo, ele comenta no capítulo 12, na mesma carta de 2 Coríntios, ele diz no verso 9, que Jesus falou com ele, disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo faz assim, de boa vontade. Quem sabe às vezes é de má vontade que a gente faz as coisas. Faz com má vontade? Faz. Mas com uma má vontade tremenda, não era o que tu queria fazer. Agora Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Algumas versões dizem nas minhas debilidades. Poxa, tu te gloriar e dizer, poxa, obrigado, glória a Deus por essa debilidade que eu tenho. E aí Paulo diz, para que em mim habita o poder de Cristo. Bom, tu quer que habite o poder de Cristo em ti? É por causa das tuas debilidades que Cristo te faz forte. É Cristo em ti, esperança de glória. Então, muitas vezes pode deixar, pô, mas tu está querendo que a gente viva todo mundo de cabeça baixa, se sentindo menos dentro da igreja. E triste, não, te alegra, te alegra, te alegra, te alegra em Cristo pelo que tu é, porque tu entrou, o que tu é te fez te colocar no lugar mais correto do universo, que é o lado de Cristo, e aí tu tem que te gloriar. E aí te gloriar, Paulo diz assim, de boa vontade, não te gloria em Cristo na tua debilidade, nas tuas debilidades te gloria, por quê? Porque em ti habita o poder de Cristo. Agora, tu não quer o poder de Cristo, tu não quer a presença de Cristo, tudo bem, aí tu... Paulo diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Agora, sentir prazer. Paulo, ele dá pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá um exemplo que Deus faz, ele dá. Ele não estava feliz, mas ele diz assim, quando Deus fala com eles, opa, estou do lado certo. Então agora eu não vou mais sentir tristeza pelas minhas fraquezas. Eu vou ter prazer, poxa, ainda bem que eu sou assim. Eu tinha essa debilidade, eu andava manco de uma perna, era terrível, eu achava que era vergonha. E agora eu tenho prazer, ainda bem que eu sou manco. Estou do lado certo. Eu estava sendo injuriado, eu sentia tanta tristeza quando me acusavam pelas minhas debilidades. Sabe que é uma coisa terrível quando as pessoas te ridicularizam pelas tuas fraquezas, quando as pessoas escarnecem de ti pelas tuas incapacidades. Isso te arrebenta. Tu tem uma incapacidade que não é porque tu quer, é uma coisa que tu nasceu assim, Deus te fez assim, e as pessoas te ridicularizarem, te escarnecerem, te zombarem por uma deficiência que tu tem, de repente é alguma coisa que tu não gosta de ti mesmo. Eu da minha família, nós temos uma herança maravilhosa dada por Deus. Quase todos nós temos um nariz que não é normal, é um pouco acima da normalidade. E isso aí eu sei que muitas vezes quando a pessoa é jovem, isso aí traz uma tristeza. A pessoa se sente menos. E de repente tu tem uma debilidade de família, uma herança familiar que pode ter servido de chacota, de zombaria dos outros. E tu te sentir ridicularizado, te sentir menos, mas isso te faz tu estar do lado correto. Então, poxa, por que tu vai te entristecer? Te alegra em Deus. Estão te injuriando, estão te caluniando, estão te zombando, te ridicularizando. Eles te alegram em Deus. Faz isso por amor de Cristo. Tu está passando necessidade, tenha prazer, teu galardão vai ser maior. Tu está recebendo bofetada, teu galardão vai ser maior. Tu
estão te dando as costas, o teu galardão vai ser maior, tu está te sentindo sozinho, no meio de uma multidão abandonada. Te alegra em Cristo. Agora, examina, vê se tu não está passando por astúcia tua. Muitas vezes não é, muitas vezes tu é, a gente dá uns golpes e sai com as nossas, porque nós somos assim, e aí tu está sofrendo porque tu pecou, e aí tu tem que ir para Deus pedir misericórdia. Às vezes não, muitas vezes é um mal entendido, mas às vezes tu faz por merecer passar por necessidade. Às vezes nós somos um campeão. E eu recebo um tanto e gasto 2 tantos, eu vou passar necessidade, isso é uma coisa óbvia. Eu faço mal para os outros, aí talvez a gente vai receber o que a gente está semeando. Então, agora quando tu está tentando fazer as coisas corretinho e são coisas muitas vezes da tua incapacidade, não está no teu poder. É isso que eu gosto de Romanos, quando Paulo escreve os Romanos, me parece que é no capítulo 12, eu vou puxar aqui. É o quanto depende de ti, tem paz com todos, eu gosto dessa passagem. Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, aqui é interessante porque se quer que tu esteja bem com todos, mas se for possível, o quanto depender de ti, não tem, muitas vezes não depende de ti. Agora tu tem que ter cuidado. Muitas vezes tu é o fomentador da zombaria e do escárnio dos outros. E aí a gente tem que se cuidar, se a gente não está sendo um instrumento de destruição no meio da igreja, a gente está para edificar, e a gente não pode estar para fazer escárnio da vida dos outros, ou para rir das deficiências ou debilidades dos outros. Eu vi alguém comentando, me parece que é um general americano que ele comandou o exército aliado na Segunda Guerra Mundial, é Douglas MacArthur, e ele dizia que a gente tem que ter força para ficar firme diante da tempestade e coragem, mas mesmo tem coragem, respeitar aqueles que caem, ter respeito por aqueles que não conseguiram permanecer de pé e caíram. Então, ter esse entendimento, tu tá firme, mas tu respeitar também alguns que não conseguiram, que caíram diante da mesma pressão que tu tá, e muitas vezes o que a gente diz, mas se eu consigo. Não, é tu saber que foi difícil tu conseguir, e tu ter compaixão e misericórdia daqueles que caíram, e ter respeito por aqueles que não estão conseguindo, e que estão caindo debaixo da carga, e estão fraquejando diante da carga que eles não estão conseguindo levar, e estão precisando que alguém chegue do lado, e que se tu tem condição, tu chegar do lado e tu carregar a carga dele junto. No final aqui, para nós não deixar morrer essa parte aqui, eu acho que tu entendeu o que eu estou dizendo, ações de graça é se alegrar em Deus. Então tu ser contente, não precisa tu, eu sou assim, eu tenho isso aqui, eu tenho esse defeito, eu tenho o outro, eu sou assim, eu sou baixinho, eu sou alto, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou feio. Dá glória a Deus, tu está do lado certo, fica tranquilo. Se o mundo te odeia, tu está do lado mais certo do universo, fica tranquilo, te alegra, o teu galardão vai ser grande, fica tranquilo. Agora, ninguém está chamando alguém para dizer, vive com autoestima baixa, te deprime, daqui a um pouco tenta te matar. Não, te alegra, o teu galardão vai ser grande, coloca os teus olhos nas coisas do céu. De repente tu tem uma dificuldade para te expressar, ou tu tem medo de falar, tu tem muita deficiência tua, mas fica tranquilo. Procura com a ajuda de Deus vencer o que tu pode vencer, o que tu não pode vencer está na mão de Cristo, fica tranquilo. Mas confia em Cristo. E aí Paulo fala, olha, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é o qual é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, Paulo ele faz agora aqui um gancho com o versículo 3 no 5. Ele disse, antes ele fala, nem se nomeie entre vós, porque vocês sabem, isso aí vocês sabem bem.
fornicador, não pensa que vai ter entrada. Aqui é uma prática. Eu não estou dizendo pessoas que caem, que pecam, não. É pessoas que têm isso, é fornicador, é praticante disso. E que tem o pecado por prática, não pensa que tu vai entrar. Eu sei que pode haver uma debilidade e tu cair. E a gente tem respeito por aqueles que caem e vão tentar levantar. Agora, se tu é um que anda no chão fazendo isso e é fornicador, ou tu é impuro, ou tu anda em avareza, que é idolatria, avareza, tu não vai dar o reino do céu, não te engana. Não pensa que tá tudo legal. Não, não tá tudo legal, tá tudo errado. E aí Paulo diz assim, ó, não tem herança, e é claro, não tem herança. Muitas vezes, não, mas não vai dar. Tu não vai dar o reino de Cristo de Deus. E é interessante aqui, porque se tu pegar o livro de Apocalipse, nas cartas à igreja, tem a carta da igreja, me parece a igreja de Tiatira, e ali tinha uma mulher que se dizia profetisa, e ela ensinava, ensinava, e ela ensinava, vamos pegar aqui, a fornicação, que não tinha problema nenhum, vamos pegar Apocalipse 2, 20, diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, se ensinava isso, e enganava-se na igreja. Não tem problema, que Deus quer alma. Como diz assim outras pessoas, Deus quer o coração, então tu pode andar de qualquer jeito. Não. Paulo ele diz, não, o teu corpo é templo do Espírito, tu tem que andar de uma maneira correta. Tu não pode andar de maneira indecente, de maneira a provocar nos outros desejos que tu não pode e que não é lícito tu cumprir. Então é santidade, tu não pode usar do teu corpo para provocar ou de andar de forma indecente provocando desejo nos outros. E aí é homem e mulher. Tem que agir de uma forma correta. E aqui se ensina, não, fornicação, Deus quer o coração, pode andar de qualquer jeito. Tá, beleza, não, se tu te sente bem e tu não está fazendo por maldade, sim, mas tu não está, mas tu está, não é por mal, mas está acontecendo, então tu tem que ter procedimento. Tu não pode colocar os outros em furada. E aqui ensinava, não tem problema, anda de qualquer jeito, pode fazer, pode comer coisas sacrificadas, não tem problema nenhum, isso Deus sabe, né? Deus que é a alma, que é o Espírito, e muito se falou, não, e outra coisa, eu digo sempre, Paulo diz, isso aonde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer, quanto mais tu pecar, mais graça Deus vai te dar, então não esquenta, pode pecar à vontade, não, tem que haver procedimento. E eu acho que tem que haver, não é extremismo, mas tem que haver santidade na maneira de se portar, de se conduzir, e não dar brecha para o diabo em nenhum lugar. E isso é na maneira de homem e mulher. É não andar de maneira que desagrade ao Senhor. É de bobagem. E isso muitas vezes a gente vê as coisas erradas, são procedimentos errados. E está tudo legal. Eu não fiz por mal. Mas as pessoas andam flertando com o pecado na tranquila. Flertando com o pecado assim, tranquilo, com o mundo. Está errado. E aí a Bíblia é clara, não vão herdar o reino de Deus. E a gente muitas vezes diz, não, acho que no final vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a Bíblia diz que não vai dar certo. Paulo vai falar depois, nós vamos entrar no próximo áudio. Ninguém vos engane com palavra vazia. Não, fica tranquilo. Não fica tranquilo. Ande de uma maneira correta e digna diante de Deus. Proceda de maneira digna. O esposo tem um procedimento correto. E aí nós vamos entrar depois no 22, na parte do marido e mulher, e a gente tem que ver santidade, e o homem tem que haver santidade. Muitas vezes você acha que ao homem tudo é permitido. É homem, pode fazer tudo. Não pode. Ele é homem,
O homem tem que olhar, o homem tem que fazer, tem que... Não, negativo. Está errado. Tem que haver santidade. E muitas vezes se dá ao homem uma liberdade, porque é o homem tem que fazer. Não, tu é um novo homem, tu foi criado em verdadeira justiça e santidade, a tua posição é em Cristo, então tem que haver uma mudança. E muitas vezes parece que ao homem tudo é permitido, o homem pode fazer porque é homem. Não pode fazer, tem que dar um exemplo de santidade. Mas nós vamos para os próximos áudios. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é preciosa. Aplica a tua palavra na nossa vida e que nós possamos andar de uma forma digna ao Evangelho, evitando qualquer procedimento, escândalo, palavra de duplo sentido, palavras, Senhor, obscenas, sensualidade nas conversas, mas como convém a santos, de maneira agradável diante de Ti. Nos ensina a viver de uma forma que seja para a Tua glória e para louvor do Teu Filho amado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.